Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo, nós vamos encontrar 3 assuntos importantíssimos que devem nos ajudar a viver ainda mais adequadamente diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, de como proceder quando algum irmão está em débito conosco. Como é que devemos nos comportar? Qual deve ser o nosso sentimento e quais devem ser as nossas expectativas. Em segundo lugar, nos versos 9 a 11, nós vamos estudar sobre a mudança de vida que experimentamos quando, através do Espírito Santo, recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E em terceiro lugar, vamos tratar de um dos temas de maior importância em todo o Novo Testamento, pois nos versos 12 a 20, nós somos chamados à santidade, tendo em vista o uso do nosso próprio corpo. São temas tremendamente práticos e merecem a nossa atenção, merecem a atenção de todos nós que queremos viver corretamente diante do nosso Senhor. Por isso eu quero convidá-lo a que você abra a sua Bíblia, se possível agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, para acompanhar as nossas reflexões sobre esses textos. Em primeiro lugar, então, vamos estudar os versículos 1 a 8, que nos orienta sobre como tratar os litígios entre irmãos. Então, esse é o título desses versículos 1 a 8 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Como tratar os litígios entre irmãos. A situação da igreja de Corinto era muito específica. Os cristãos de Corinto, ainda acostumados com o antigo proceder, quando tinham alguma demanda contra algum irmão, eles estavam ainda recorrendo aos tribunais civis da cidade. Então eles estavam se colocando abertamente em disputa contra o outro irmão, e isso envergonhava o evangelho. Os que eram devedores erravam, pois não cumpriam seus compromissos, e os que levavam os irmãos aos tribunais erravam também, pois desconsideravam o amor cristão que devia uni-los acima de todas as coisas, e exigiam então seus direitos, como qualquer um outro homem faz, demonstrando que o seu grande alvo na vida era não sair perdendo. A situação nos dias atuais não é nada diferente, não. Temos ouvido um comentário muito normal entre os cristãos, que já não é de hoje que se diz o seguinte: fazer negócio com um crente não dá pé. Uma nuvem de maracutaias e trambiques cobriu a reputação cristã, e há muito tempo que cristãos, ou pseudo-cristãos, isso é, falsos cristãos, vêm trocando integridade por prosperidade. É verdade. Quando nos aprofundamos, então, no estudo desses versículos, podemos verificar, então, um princípio normativo para tratar dos litígios, das disputas entre irmãos. E esse princípio, essa proposição do texto, essa síntese, pode ser expressa através da seguinte frase: todo cristão é desafiado a seguir o exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus direitos em amor para cada um de nós. Eu vou repetir, então esse é o desafio do texto para todos nós. Todo cristão é desafiado a seguir o exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus direitos em favor, em amor, para cada um de nós. Nesses versículos 1 a 8, nós vamos encontrar 3 procedimentos que devemos ter para seguirmos o exemplo de Cristo, abrindo a mão dos nossos direitos. O primeiro procedimento é reconhecermos o problema. O reflexo das divisões ainda, que nós já temos estudado nos capítulos anteriores, havia uma demonstração total de desarmonia entre os cristãos de Corinto. Havia crentes abrindo processo contra outros crentes em tribunais civis. Agora, que tipo de tribunais civis eram esses? Eram tribunais injustos. Por quê? Porque eram comandados por juízes injustos. Então, não podem gerar justiça. Não podiam gerar justiça, porque eram organizados, eram estruturados, eram dirigidos por magistrados que não tinham o Senhor Jesus Cristo. Eram homens injustos, portanto não poderia gerar justiça.
Ora, se esses tribunais não tinham aceitação na igreja, então eles não poderiam julgar os crentes. Esse é o argumento do versículo 4. Se são tribunais comandados por incrédulos, eles têm uma justiça diferente da justiça divina, conforme podemos ver também no versículo 6. Ao invés de recorrer aos tribunais civis de Corinto para resolver essas pendências com outros irmãos cristãos, Paulo, em outras palavras, está aconselhando que eles resolvessem as suas questões na esfera da própria comunidade eclesiástica, isso é, na própria igreja. Ao invés de nos dispormos os nossos conflitos diante do mundo, ao invés de deixarmos que os outros decidam entre dois cristãos, nós deveríamos verificar na própria comunidade a possibilidade de encontrarmos juntos uma solução que fizesse justiça e que glorificasse a Deus ao ser praticada. Paulo mostrou aos coríntios que procurar tribunais civis provocava pelo menos 3 desgastes para a igreja. Primeiro, provocava vergonha para a igreja, pois o mundo constatava a ausência de pessoas sábias e maduras no meio da nossa comunidade. Segundo, provocava prejuízo, pois ao atacar um irmão, atacamos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque todos nós formamos o corpo de Cristo. E em terceiro lugar, provocava a derrota da igreja diante dos olhos do mundo. Veja o versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Querido amigo, conseguirmos uma vitória nessas circunstâncias é, na verdade, uma derrota, seja qual for a sentença do tribunal. A causa já está perdida quando um cristão leva o seu irmão a um tribunal pagão. Em resumo, o princípio que devemos ter em mente é que, quando um problema entre cristãos não é resolvido mediante os princípios cristãos, à luz da palavra de Deus, todos nós como igreja, na verdade nós somos derrotados. O segundo procedimento é reagir como os cristãos que seguem a Cristo. Nós temos que ter esse procedimento, reagir como cristãos que seguem a Cristo. A solução cristã para essas demandas, para essas disputas, é deixar o julgamento com outros crentes. Por quê? Ora, porque iremos nós julgar o mundo, isso é, todos aqueles que não estão em Cristo, conforme o versículo 2. Porque assim, demonstramos que na igreja temos irmãos dignos de confiança, também apoiado no versículo 2. Porque iremos julgar os santos, os anjos, na verdade. Isso é, todos aqueles que caíram com Satanás, conforme o versículo 3. Ora, Paulo está argumentando, então, que nós devemos seguir os princípios cristãos numa disputa, num litígio contra o outro irmão, porque nós temos já prometido de parte de Deus que nós seremos os juízes de pessoas não cristãs, até de anjos, quando dá vinda do Senhor Jesus Cristo. Ora, se nós vamos ter essa responsabilidade, será que não há possibilidade de resolvermos os nossos problemas na nossa própria esfera cristã? Por isso, o terceiro procedimento é recorrermos à solução cristã. A melhor solução é, na verdade, um desafio. Versículo 7 diz assim: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Querido amigo, nós temos que reconhecer que há um caminho mais excelente, uma solução ainda melhor. Isso é, sofrer a injustiça, sofrer o dano. O princípio é esse: quem perde, ganha. O ensino de Cristo, em Mateus 5,39, é muito claro. E o exemplo de Cristo também, que se deixou sofrer para ganhar um nome que está acima de todo nome. O ensino de Paulo, em Romanos 12, 17 a 21, é exatamente esse: que o amor seja sem hipocrisia. O próprio exemplo de Paulo, no capítulo 4, como nós já estudamos, é um exemplo que mostra como ele sofreu o prejuízo. O ensino bíblico mostra que o nosso proceder deve ser esse. Todo ensino bíblico nos recomenda agirmos com os valores que o mundo não conhece. Nessas pendências, o mundo exige
os seus direitos e, para obtê-los, vai até os tribunais. Mas no cristianismo, o verdadeiro cristão mesmo, ele entregou já os seus direitos a Cristo e assim ele se tornou alguém sem qualquer direito a reivindicar. Esse é o exato significado da palavra, da característica cristã, ser manso. Ser manso, característica que devemos, como uma das bem-aventuranças e características só produzida mediante a ação do Espírito Santo, é exatamente isso, entregar os nossos direitos a Deus. O desafio para todos nós cristãos, então, é não ficarmos preocupados exigindo os nossos direitos, exigindo a justiça. O desafio para o credor é exercitarmos a misericórdia e o perdão. E o desafio para o devedor, temos um desafio para ele também, é honrar os seus compromissos, é dizer sim quando é sim e não quando é não. E quando disser sim, sim ou não, não, respeitar aquilo que ele disse. Versículo 8, então, nos leva a uma conclusão. Ao invés de gritarmos que ninguém passa em cima dos meus direitos, ao invés de cometermos injustiça contra os nossos próprios irmãos, ao invés de não investirmos contra um membro do nosso próprio corpo, o melhor, a solução melhor, é praticarmos os princípios práticos vistos em Mateus 5:38 a 42. Veja bem, é melhor virarmos a outra face. É melhor andarmos a segunda milha. É melhor darmos a nossa capa a quem nos pede. Na verdade, o Senhor Jesus fez tudo isso por nós e o Senhor Jesus espera isso de todos nós cristãos. Querido amigo, lembre-se sempre de que os grandes inimigos do Evangelho não são as heresias ou a má interpretação da palavra de Deus. O maior inimigo do cristianismo é o escândalo entre nós cristãos. É melhor perdermos alguns bens materiais que logo se desfarão por serem passageiros do que perdermos um irmão, do que dividirmos o corpo e do que envergonharmos o Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa prática cristã. Muito bem, agora podemos olhar para os versículos 9 a 11, 9, 10 e 11. E aí nós vamos tratar do segundo assunto desse capítulo. Nós podemos intitular esses versículos com a seguinte frase: o reino dos céus exige conversão. Eu repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. O título pode ser esse: o reino dos céus exige conversão. Embora mantivessem o entusiasmo pela nova vida, havia também orgulho e soberba dos crentes coríntios pela sabedoria que alguns dos seus líderes ostentavam. Eles tinham rapidamente se esquecido da transformação que o Evangelho tinha realizado em suas vidas. Os coríntios se vangloriavam da liberdade que tinham no Evangelho e caíram na libertinagem. Então, nesses versos, Paulo chamou a atenção daqueles irmãos, mostrando-lhes como estavam errados. Mas hoje, mais do que nunca, temos sido submetidos à pregação de dois tipos de evangelho. O mais popular e o mais aceito é o evangelho da adesão. O evangelho da adesão é uma proclamação indevida da mensagem da salvação, pois simplesmente oferece as bênçãos que Deus tem prometido aos que creem e oferece ainda outras bênçãos que Deus nem prometeu, dizendo que se nós viermos até Jesus, podemos vir como estamos e podemos ficar como estamos. Vir a Jesus como estamos é correto, mas continuarmos como estamos é incorreto. Não é o verdadeiro evangelho. Se chegamos até o Senhor Jesus e continuamos crendo em uma série de outros elementos que pretensamente nos ajudam a encontrar o caminho para o reino de Deus, não estamos seguindo o evangelho verdadeiro. Diferente dessa posição, temos a pregação do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da conversão. A sua mensagem é a mensagem de Jesus Cristo, dos apóstolos, da Bíblia em geral. Para nos tornarmos seguidores desse evangelho, é necessário crermos e nos arrependermos, confessando então o nosso estado de pecaminosidade. O evangelho da conversão exige negarmos a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz, para depois seguirmos a Jesus. Deve haver uma transformação, deve haver uma mudança de vida. Por isso, mais do que nunca,
fazemos essa diferença. Fazer essa diferença é tremendamente importante. Nós temos que entender que quando Cristo entra em nossas vidas, o nosso viver deve ser transformado. Então, nesses versos 9, 10 e 11, Paulo retrata exatamente essa situação que tanto existia lá como existe aqui. A afirmação teológica, o desafio para nós, então, é o seguinte: todo homem deve saber que o evangelho verdadeiro provoca completa mudança na vida daquele que o aceita pela fé. E eu repito então essa frase, que é a síntese desses versículos 8, 9 e 10. Todo homem deve saber que o evangelho verdadeiro provoca uma completa mudança na vida daquele que o aceita pela fé. E nós vamos então ver nesses 3 versículos 3 etapas dessa mudança que o evangelho verdadeiro provoca em nossas vidas. O primeiro aspecto é sabermos do perigo que corremos. Se nós formos injustos. Veja que Paulo está ligando esse texto ao texto anterior, do versículo 1 até o versículo 7. Por 6 vezes nesse capítulo, Paulo menciona a necessidade de sabermos agir corretamente. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 9, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 19. Paulo está repetindo a necessidade de que nós temos de saber agir de acordo com os princípios cristãos. Quando não agimos segundo o exemplo de Cristo, nós somos injustos contra os irmãos. Portanto, sabendo que os injustos não herdarão o reino de Deus, conforme o versículo 9 e 10, nós temos que perguntar a nós mesmos se nós temos sido injustos. O segundo aspecto é sabermos identificar quem são esses injustos. Temos que ter cuidado com o engano. É importante, querido amigo, verificarmos se nós mesmos estamos na fé. A identificação dos injustos é vista pelo menos em 5 áreas. Na área sexual, de dinheiro, dos bens, do domínio próprio e da língua. Veja bem, na área sexual temos os impuros, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas. Tanto naqueles dias como hoje, inclusive, em nosso país, o sensualismo é exacerbado. A prática homossexual, por exemplo, era bem comum no Império Romano naqueles dias. A maioria dos imperadores tinha essa prática, então o exemplo vinha de cima. Embora também esses imperadores tinham esposas, eles tinham também amantes masculinos. Hoje temos uma tendência permeando a sociedade, induzindo-nos a aceitar essa prática que não é natural e fere a moral cristã. Devemos amar as pessoas que têm esse problema, mas devemos rejeitar a prática que não é uma prática natural e fere a moral cristã. Por exemplo, agora na área do dinheiro, nós temos 2 termos, ladrões e avarentos. Isso é, são pessoas gananciosas que querem ajuntar cada vez mais, mesmo que para isso tenham que defraudar o próximo. O injusto também é exemplificado na área dos bens. Temos os idólatras. Vejam bem, aqueles que idolatram o que a sociedade de hoje valoriza, isto é, os bens de consumo. E temos também um outro termo, os roubadores, palavra que no grego nos mostra a prática da violência, nas mais diferentes maneiras. Pais contra filhos, filhos contra pais, alunos contra professores, professores contra alunos, enfim, há uma violência generalizada na sociedade. Para quê? Para se obter bens, para que eu leve vantagem para minha casa. Esse é um erro. Essa é uma maneira de se caracterizar aquele que pratica injustiça. Na área do domínio próprio, nós temos aqui a palavra bebedice, aqueles que não se dominam e assim se embriagam, ficando fora de controle, entregando-se à dissolução, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós devemos estar cheios, sim, mas do Espírito Santo. Na área da língua temos os maldizentes. Pode ser tanto aquele que insulta ou aquele que injuria o seu próximo. No grego, tem a conotação daquele que se opõe àqueles que exercem liderança. É ter uma atitude de rebelião contra os líderes. Agora, querido amigo, ter tal atitude no contexto da igreja seria tremendamente caótica.
Por isso, o terceiro aspecto é sabermos que, mesmo tendo sido dessa maneira, nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Tendo essas características no passado, agora no presente, já não as temos mais. Por quê? Porque fomos lavados. Simboliza o batismo, simboliza a nossa conversão. Houve o lavar renovador e regenerador. Houve o novo nascimento em Cristo Jesus. Fomos santificados. É um processo em que o Espírito Santo vai agindo em parceria conosco para experimentarmos essa realidade da santificação. Nós somos justificados. É um ato de iniciativa de Deus o Pai. É a declaração feita por Deus, tornando-nos novamente seus amigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, tudo isso então mostra o trabalho da Trindade em favor da nossa transformação. Querido amigo, assim sendo, estamos precisando mais do que nunca esquecer do pecado, esquecer das contendas e viver uma vida diferente. Deixemos, portanto, o litígio e amemos como Jesus nos amou, sofrendo injustiça, sofrendo o dano. Essa é a vontade de Deus para conosco. Estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a sua companhia conosco. Nós louvamos a Deus por essa palavra e pedimos que Ele nos capacite para aplicá-la. Um grande abraço e até o próximo programa.